pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho hoje sobre algo com que eu trabalho, que é a conservação do meio ambiente. É uma pauta importante, mas, como tantas outras, é algo que foi sequestrado pelos estatistas, né? A ideia hoje é de que o Estado é necessário para preservar o meio ambiente. Essa ideia está bastante enraizada na nossa sociedade. Pois bem, minha proposta aqui é justamente desmistificar essa ideia. Hoje em dia, basta nós começarmos a ler notícias que nós nos deparamos com várias questões ambientais preocupantes, como a exaustão de recursos naturais, a poluição, a extinção de espécies, as mudanças climáticas globais e as pressões decorrentes do alto crescimento populacional. Exageradas ou não, essas questões refletem preocupações legítimas com o bem-estar nosso e das pessoas com as quais nós nos importamos. Além disso, a natureza é fonte de contemplação, beleza estética e inspiração, tanto espiritual quanto intelectual. Muitas pessoas, entre as quais eu me incluo, têm profunda admiração pelo meio ambiente. Nós podemos perceber isso na arte, na religião e nas tradições de diversas culturas, bem como em atividades populares como caminhada, ciclismo, escalada, pesca, entre tantas outras, né? Para muitos, a natureza é uma fonte sem paralelo de admiração e inspiração, de paz e beleza, de completude e rejuvenescimento. Essa necessidade de estar em contato com a natureza é algo impresso em nossos cérebros. Dificilmente seríamos felizes sem isso. Em última instância, essas preocupações legítimas com as questões ambientais envolvem conflitos sobre recursos naturais, para os quais devemos buscar soluções. Normalmente, as tentativas de soluções são impostas de forma coercitiva, né? De cima para baixo, via agressão estatal. As pessoas imploram para que políticos façam alguma coisa, pedem que isso ou aquilo seja proibido, exigem que o mundo seja como elas gostariam que fosse. Mas, ao pedirem a interferência estatal, elas estão exacerbando os conflitos. Elas estão os tornando impossíveis de serem resolvidos. Na verdade, as soluções para esses conflitos passam pela ética, pelo respeito à propriedade privada e pelo livre mercado. Quando eu falo sobre esse tema para outras plateias, eu tento passar a maior parte do tempo explicando o óbvio, né? Quer dizer, que é errado agredir ou ameaçar de agressão pessoas pacíficas. Para vocês, felizmente, eu não preciso ficar falando isso. Eu posso ir direto ao assunto. Então, vamos lá. Como provedor de recursos vitais para a nossa sobrevivência, o meio ambiente tem sido fonte de preocupação constante para a humanidade. Provavelmente, desde que nossa espécie surgiu, nós já começamos a refletir sobre o eventual esgotamento dos recursos naturais à nossa disposição. Hoje, não é raro aparecerem aqueles ecochatos, né? Aquelas pessoas reclamando incessantemente que produzimos em excesso, que consumimos demais, que devastamos extensas áreas, que extinguimos espécies, que poluímos o ar, a terra e o mar. Em suma, que nós estamos destruindo o planeta e que tudo isso deve parar agora, né? Imediatamente, antes que seja tarde demais. A rigor, o que essas pessoas estão dizendo quando afirma em tom alarmista que a humanidade está destruindo o planeta, é que a ação humana está gerando mudanças de que elas não gostam. E vejam, isso é apenas uma opinião, né? Isso não dá a elas o direito de ameaçar cidadãos pacatos, clamando pelo uso do aparato coercitivo do Estado. E a questão é justamente essa, né? Como conciliar demandas ambientalistas, muitas vezes legítimas, com o direito inalienável de um cidadão pacífico não ser agredido ou ameaçado de agressão? Muitos tentam usar uma abordagem empirista, né? Quer dizer, eles procuram olhar para as consequências das ações, eles tentam medir os resultados ou estimar os resultados, colocam tudo isso na balança, colocam aquilo que eles consideram bom ou ruim e decidem, de maneira utilitarista, o que julgam ser melhor. Para isso, comumente eles coletam dados, usam números e os interpretam estatisticamente. Em casos como esses, há uma frase popularizada por Mark Twain
que é bastante pertinente, né? Essa frase diz o seguinte: há 3 tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras e estatística. Isso porque a estatística é muitas vezes usada para justificar argumentos fracos. Bom, a gente pode perceber isso hoje muito bem com essa história da fraudemia, em que dados são usados da maneira que mais convém este ou aquele grupo. Só que é o seguinte, melhor do que pensar empiricamente, escolhendo, interpretando dados da maneira que mais nos convém, é pensar antecipadamente, quer dizer, a priori, né? Essa visão a priorística é a proposta do libertarianismo. Devemos ignorar todos os dados e nos focar na lógica do assunto. Devemos entender que qualquer solução proposta não pode ferir aquilo que, por dedução lógica, é necessário para a convivência pacífica e perene entre pessoas. Portanto, exemplos devem ser vistos apenas como corroborações do que pode ser deduzido logicamente a priori. Sendo assim, nós, como libertários, não devemos prometer soluções para todos os problemas ambientais. A gente pode deixar essas promessas para os políticos, né? Devemos apenas dizer que qualquer solução para os problemas ambientais que temos ou que venhamos a ter não poderá incluir a agressão ou a ameaça de agressão a pessoas pacíficas. Além disso, devemos dizer que essa possível solução será testada dentro do livre mercado, com seu mecanismo intrínseco de correções de erros. E vejam, se os problemas ambientais fazem parte das nossas preocupações desde que surgimos na Terra, e se os recursos naturais são essenciais para a nossa sobrevivência e nosso bem-estar, então, obviamente, há demandas por esses bens e serviços fornecidos pelo meio ambiente. Cabe a nós, portanto, canalizar essas demandas de forma que consigamos usar esses recursos naturais de forma racional. E mais uma vez, a única forma possível para isso é por meio da ética da propriedade privada. Hoje em dia, porém, esses recursos naturais são quase sempre socializados, com todos os problemas que daí decorrem. Entre as pessoas é quase unânime a ideia de que os recursos naturais não devam pertencer a alguém em particular, mas sim a toda a sociedade. Elas dizem: o meio ambiente não é mercadoria, a água é de todos, ninguém pode ser dono das florestas. Bom, se a água ou as florestas são de todos, na verdade não são de ninguém, né? E se não são de ninguém, não há nenhum incentivo para que sejam conservadas. Ao contrário, o incentivo será para que sejam consumidas à exaustão. Essa ideia de que recursos naturais não podem ser mercadorias é justamente a razão pela qual eles são levados ao esgotamento. Vamos pensar num exemplo aqui, tá? Antigamente, era comum no Brasil os prédios terem um hidrômetro coletivo. Esse hidrômetro é aquele aparelhinho, né, que mede o consumo d'água. Pois bem, nesse caso, o consumo de água em um prédio era socializado, quer dizer, media-se o volume de água consumido pelo prédio inteiro, depois dividia-se esse volume pelo número de apartamentos e aí se cobrava de cada apartamento o valor médio. Assim, não adiantava alguém economizar água, porque se seu vizinho a desperdiçasse, ele também teria de pagar a conta. Logo, não havia nenhum incentivo para que os condôminos economizassem esse recurso. Pelo contrário, o incentivo era para que eles gastassem à vontade, já que os vizinhos também teriam de arcar com os custos. Esse hidrômetro socializado era fonte de inúmeros conflitos e brigas homéricas em reuniões de condomínio. Quem for mais velho certamente vai se lembrar disso. E aí, qual é a única solução possível então? Isso mesmo, né? Individualizar o consumo de água. Isso foi feito, né? Os prédios novos aqui no Brasil vêm sendo construídos com hidrômetros separados para cada apartamento. Isso racionaliza o consumo de água e faz com que cada família pague exatamente o que gaste, nem mais nem menos. E notem que a socialização de um único recurso natural, no caso a água, não funciona nem em uma situação extremamente simples,
como em um único prédio envolvendo algumas poucas pessoas. O que dirá em uma escala maior, não é mesmo? O que nós tínhamos nesse exemplo do consumo socializado de água era o que ficou conhecido como a tragédia dos comuns. Em situações como essa, o incentivo de cada pessoa é para usar um recurso sem se preocupar com as consequências no longo prazo. E isso leva a um consumo excessivo do mesmo, a uma falta de investimentos para provê-lo e, em última instância, a sua exaustão. Essa expressão, a tragédia dos comuns, foi popularizada por um biólogo chamado Garrett Hardin, que publicou um artigo com esse título na revista Science em 1968. No artigo, Hardin citou o exemplo do gado em pastagens. O que ele observou? Quando o pasto era particular, o fazendeiro limitava o seu uso de modo que o rebanho sempre tivesse plantas para forragear. Já quando o pasto era compartilhado com outros fazendeiros, ele era superutilizado. Porque se o rebanho de um fazendeiro não consumisse logo as plantas, os rebanhos dos demais fazendeiros assim o fariam. Consequentemente, os pastos rapidamente se exauriam nesse segundo caso, quer dizer, quando os pastos eram compartilhados. E o que vale para o consumo de água em um prédio, ou de plantas forrageiras em um pasto, vale para outros recursos naturais. Essa ideia, arraigada na mente da grande maioria das pessoas, de que eles devem ser socializados, faz com que, inevitavelmente, caiamos nessa tragédia dos comuns e que, fatalmente, tenhamos conflitos insolúveis relacionados a esses recursos. Lamentavelmente, quase todas as medidas tomadas hoje para evitar problemas ambientais pedem mais do veneno que os causam. Ou seja, elas clamam por mais intervenção estatal e dão ainda mais poder para políticos decidirem de forma coercitiva e centralizada como os bens naturais serão consumidos e como os serviços ambientais serão fornecidos. Não há a menor chance de isso dar certo. Além dessas medidas serem antiéticas, o que por si só já basta para que sejam sumariamente rechaçadas, elas são antieconômicas porque levam a uma alocação irracional de recursos e ineficientes, porque não resolvem os problemas que se propõem a resolver. A intervenção estatal na economia, como nós sabemos, leva a um empobrecimento generalizado que dificulta ou até impossibilita a conservação ambiental. Afinal, quem está passando por dificuldades financeiras não pode se dar o luxo de ficar se preocupando com questões ambientais. Alguém que esteja tendo dificuldades para colocar comida à mesa para sua família, sequer vai considerar, digamos, pagar o dobro por uma dúzia de ovos orgânicos. Lembrem-se, nossas ações visam a melhora de nosso bem-estar. Apenas quando as nossas demandas mais básicas estiverem satisfeitas é que nos preocuparemos com as demais. O sistema de preços do livre mercado é justamente o que vai permitir que quantifiquemos a importância da questão ambiental frente às outras demandas. Logo, um outro problema trazido pela intervenção estatal é a distorção nesse sistema de preços, o que impossibilita que saibamos exatamente quais são as preferências subjetivas dos indivíduos. E se não é possível saber o quão importante é a conservação ambiental face ao resto, não é possível determinar quanto de nossos escassos recursos devam ser alocados para esse fim. Qualquer tentativa de se planejar isso centralmente será ineficiente, como nos diz a praxeologia. A intervenção do Estado, socializando os custos das suas pseudo-soluções, transforma toda a questão ambiental em uma grande tragédia dos comuns, fazendo com que até mesmo aqueles que nunca prejudicaram o meio ambiente paguem pelos problemas causados pelos demais. E ainda por cima, não vejam nenhum resultado concreto, só encenação de virtude. Obviamente, o Estado não está nem aí para o meio ambiente.
Para políticos, o ambientalismo é simplesmente uma excelente desculpa para ganhar votos, taxar ainda mais a população, aumentar o controle social e beneficiar esse pequeno grupo de aristocratas a que eles pertencem. Assim, algo extremamente importante como a conservação do meio ambiente se torna apenas mais um instrumento de propaganda, doutrinação e controle. A intromissão estatal politiza a questão ambiental, dividindo as pessoas e tornando-as facilmente manipuláveis. A crença de que bens naturais e serviços ambientais devam ser públicos cobra um alto preço. Para ilustrar os efeitos desastrosos da intervenção estatal, eu vou usar como exemplo um caso que ocorreu na União Soviética, talvez o sistema político mais intervencionista, mais centralizado que tenha existido na história da humanidade. Eu vou usar como exemplo o Mar de Aral, um caso bastante emblemático. Esse Mar de Aral se localiza na Ásia Central, entre o sul do Cazaquistão e o norte do Uzbequistão. Ele é abastecido principalmente pelos rios Amudarya e Sirdarya. Até 1960, ele era o quarto maior lago de água salgada do mundo, com cerca de 68 mil km² de área. Uma área maior do que a do estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Nessa época, a região fazia parte da União Soviética e estava submetida ao planejamento central do governo socialista de Moscou. Como Mises havia alertado 4 décadas antes, no socialismo o cálculo econômico é impossível, levando necessariamente a uma alocação irracional de recursos, incluindo aí os recursos naturais. E não deu outra, né? No final dos anos 50, os burocratas do governo de Nikita Khrushchev decidiram estimular a agricultura, passando a cultivar no entorno do lago especialmente algodão. Para irrigar as plantações, eles construíram canais para os quais desviaram a água daqueles 2 rios principais que abasteciam o lago. Boa parte dessa água desviada, entre 1 e 3/4, conforme a época, era perdida por infiltração e evaporação. A partir de 1960, sem suas principais fontes de água, o lago começou a secar. Além disso, sem a água doce dos rios o abastecendo, sua salinidade começou a aumentar. Em 50 anos, o nível da água baixou mais de 20 metros, a área diminuiu para 20% do que era antes, o volume de água se reduziu para 10% do original e a salinidade aumentou mais de 12 vezes. O encolhimento do lago também alterou o clima local, reduzindo a precipitação em 2/3. Assim, o dessecamento do lago foi acompanhado pela desertificação, que diminuiu a cobertura vegetal em 40%. Sem a proteção da vegetação, a frequência das tempestades de areia aumentou bastante. Graças à salinização, à desertificação e à erosão, 6 milhões de hectares de terra arável foram perdidos. Para compensar a diminuição no volume de água e na qualidade do solo, mais pesticidas passaram a ser usados nas plantações de algodão, o que levou a um problema de contaminação. A ictiofauna do lago foi brutalmente impactada. A indústria pesqueira, que no auge empregava 40 mil pessoas e era responsável por 1/6 de todos os peixes consumidos na União Soviética, colapsou. Tudo isso impactou a população local, que até hoje tem uma baixa expectativa de vida e uma alta taxa de mortalidade infantil. Não por acaso, essa tragédia do Mar de Aral é considerada como o pior desastre ambiental da história. Esse relato é apenas um entre os vários casos de intervencionistas que julgaram saber o que era melhor para a sociedade e usaram os fuzis estatais para impor agressivamente suas políticas. Em maior ou menor grau, todas as políticas públicas são assim. O socialismo, ao violar nosso direito natural à autopropriedade, faz com que os recursos naturais sejam necessariamente sub- ou sobreutilizados. Ainda, cria conflitos insolúveis e se alimenta deles para aumentar o grau de controle social.
A escritora Ayn Rand tem aquela frase famosa, né, que diz o seguinte: podemos ignorar a realidade, mas não podemos ignorar as consequências de ignorar a realidade. E é isso mesmo, né? No caso do meio ambiente, mesmo se ignorarmos o fato de que os recursos naturais são escassos, tratando-os como direitos, procurando socializá-los, cedo ou tarde a realidade vai bater à nossa porta. Cairemos naquela tragédia dos comuns, haverá um incentivo para a exaustão desses recursos e surgirão vários conflitos, cujos vencedores serão determinados pela força. Assim não tem jeito, né? Se nós quisermos realmente solucionar esses problemas, a solução é o livre mercado, é privatizar os recursos naturais. Antes de mais nada, a privatização de tais recursos é a única solução ética. A ética da propriedade privada pode ser deduzida logicamente e é universal. Ela é válida para qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer momento. Sendo assim, ela previne conflitos, protege os mais fracos e nos dá um embasamento jurídico claro para punir os que não a respeitam e para restituir os que são desrespeitados. Seguindo essa ética, o recurso natural será daquele que primeiro dele se apropriar ou daquele que o receber de outrem por meio de uma troca voluntária. Uma vez privatizados, os recursos naturais podem ser comercializados em um livre mercado, cujos preços, agora livres das distorções estatais, refletem fielmente as preferências subjetivas das pessoas. Bom, nós temos várias demandas, né? Das quais a proteção ao meio ambiente é apenas uma. Hoje em dia, dadas as interferências econômicas estatais, não temos como saber qual é a exata posição da proteção ao meio ambiente dentro dessa lista de necessidades. Apenas o sistema de preços em um livre mercado nos permite aferir o quão importantes são as questões ambientais em relação às outras demandas, né? Deixa eu contar uma outra historinha para vocês, bastante ilustrativa. Na década de 1840, uma praga dizimou as culturas de batata na Europa setentrional, levando a uma grande carestia. Milhões de pessoas ficaram desnutridas, muitas delas morreram e outras tantas foram obrigadas a emigrar, levando a um grande declínio populacional. A diminuição da oferta desse bem natural levou ao aumento do preço, não só da própria batata, mas também de outros alimentos. Isso é simplesmente a lei de oferta e procura, algo de que não temos como escapar. Quer dizer, se a procura é a mesma e se há menos de um dado recurso, cada item dele custa mais. Aí, mais uma vez, cheios de boas intenções, os nossos justiceiros sociais gritam: "Ah, que absurdo! Esses agricultores eram os capitalistas malvadões, a população morrendo de fome e eles aumentando os preços. O governo deveria ter intervindo e controlado tudo." Bom, ao contrário, né? Se o governo tivesse intervindo, o problema só teria piorado. Um controle de preços teria trazido duas consequências negativas. O preço artificialmente baixo dos alimentos teria levado, primeiro, a um esgotamento quase que imediato de todo o pequeno estoque que havia, e segundo, a uma ausência de incentivos para que empreendedores procurassem normalizar a oferta. Como as coisas seguiram seu curso, os preços altos dos alimentos fizeram com que algumas pessoas arriscassem o próprio capital na esperança de que pudessem lucrar mais depois, ofertando aqueles bens tão raros e procurados. Uma dessas pessoas foi o agrônomo inglês John Bennett Lawes, que nessa mesma década de 1840 desenvolveu o chamado superfosfato e deu início à indústria de fertilizantes químicos, que levou a um brutal aumento da produtividade agrícola e foi fundamental para a solução da crise. Então notem, o que salvou os europeus não foram as boas intenções de ninguém, mas sim o desejo por lucro de empreendedores como Lawes. E eis aí o papel fundamental dos empreendedores, né? Em uma economia de livre mercado, eles se antecipam e procuram oferecer o que acreditam ser mais desejado, coordenando o uso dos recursos, inclusive os recursos naturais. Consumidores, por sua vez, respondem comprando ou não o que é lhes oferecido. Graças ao sistema de preços, lucros e prejuízos sinalizam se e como recursos devem ser realocados. Já que,
nossos limitados recursos podem ser alocados de infinitas maneiras, temos de fazer escolhas, sacrificando alguns de nossos desejos em função de outros. E qual que é a conclusão inescapável disso? É a seguinte, é que em um livre mercado, a quantidade de natureza a ser preservada será exatamente aquela que a população como um todo considerar necessária. Talvez eu e vocês consideremos essa quantidade pequena. Talvez aqueles justiceiros sociais se decepcionem. Paciência, a vida é assim. Contudo, todos nós poderemos participar da economia de mercado, encorajando pacificamente outros a aprimorarem esse cenário que nós consideramos insuficiente. Isso não é melhor do que defender que alguns políticos roubem o povo na esperança de que, por milagre, façam o que deles se espera? Bem melhor, né? Mas e se uma empresa desperdiçar recursos naturais? Perguntam aqueles inquietos justiceiros ambientais. Ora, em um ambiente de livre mercado não há barreiras de entradas, né? Dado que os recursos são escassos e que os empreendedores buscam lucro, há um estímulo muito forte para se usar a menor quantidade possível desses recursos. Assim, se uma empresa for gerida de forma irresponsável, gastando mais recursos naturais do que precisa, há todo um incentivo para que outras tomem o seu lugar. E é justamente esse mecanismo de competição do mercado que faz com que empreendedores perdulários sejam rapidamente eliminados. E a poluição? Continuam incansáveis lá os nossos justiceiros. Esses empreendedores insensíveis vão poluir tudo, mas será que vão? Vocês já tentaram jogar lixo no quintal do vizinho? Acho que não, né? Mas vocês sabem que se jogarem, o vizinho não vai aceitar a sujeira passivamente. É como diz aquele ditado, né? Quem tem, cuida. Aqui é a mesma coisa. Se rios, lagos e florestas forem particulares, ninguém vai deixar sua propriedade ser poluída pelo lixo dos outros. Se porventura isso vier a acontecer, o proprietário certamente irá buscar reparação e punição por meio de tribunais. E naturalmente esses tribunais também serão privados, né? Se o sistema judiciário estatal não tem como funcionar, por ser monopolista, coercitivo e justpositivista, tribunais privados, voluntários e justnaturalistas terão os incentivos corretos para produzir justiça barata e de qualidade. Em um sistema de justiça desse tipo, os custos pelos danos causados em agressões ou catástrofes ambientais incidirão sobre os que de fato as provocaram, e não sobre os pagadores de impostos, que é o que nós temos hoje. Da mesma forma, as separações e indenizações irão diretamente para aqueles que sofreram os danos, e não para o bolso do governo. O economista espanhol Jesús Huerta de Soto resumiu bem a questão. Ele disse o seguinte: a melhor maneira de se preservar a natureza é estendendo a criatividade empreendedorial e os princípios do livre mercado para todos os recursos naturais, o que requer a completa privatização destes e uma correta definição e defesa dos direitos de propriedade. Sem esses direitos, diz ele, o cálculo econômico se torna impossível, a correta alocação de recursos para as aplicações mais demandadas é impedida e todos os tipos de comportamentos irresponsáveis são encorajados, o que leva à exaustão e à destruição injustificadas de vários recursos naturais. Em suma, pensando praxeologicamente, podemos afirmar o seguinte: primeiro, a provisão de bens naturais e serviços ambientais é importante para o bem-estar humano. Segundo, há outras demandas mais importantes para esse bem-estar, como alimentação, educação, saúde e segurança. Terceiro, a importância dada ao meio ambiente tende a aumentar à medida que o livre mercado enriquece as pessoas e satisfaz aquilo que elas consideram prioritário. Quarto, qualquer intervenção estatal é antiética e antieconômica. E quinto, qualquer solução para conflitos relacionados ao meio ambiente passa pelo respeito à propriedade privada. E vejam, recursos naturais devem ser privatizados simplesmente porque essa é a única opção ética. Na verdade, toda esta palestra poderia ser resumida a essa frase, tá? Só isso já basta. Porém,
a única solução ética é também a melhor economicamente, pois cria valor, gera riqueza e faz com que tenhamos a exata quantidade de natureza que a sociedade considera ideal. Assim, se vocês quiserem encenar virtude, dar poder a políticos e agredir cidadãos pacíficos, defendam essas políticas públicas que prometem conservar o meio ambiente. Agora, se vocês quiserem de fato conservá-lo, esqueçam tudo isso e defendam a privatização da natureza. Pessoal, obrigado pela atenção. O que eu falei aqui está baseado no livro que eu acabei de lançar, chamado O Ambientalista Libertário. Esse livro está disponível gratuitamente em versão eletrônica lá no Instituto Rothbard. Se vocês se interessarem, entrem lá e baixem o livro, tá? Então é isso, pessoal. Até mais, abraços, tchau, falou!